Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer uma receita fácil e deliciosa para você comer com sua família ou vender e fazer uma grana extra. Uma massa básica para empadas e 3 sabores de recheios deliciosos. Tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá para o passo a passo? Aqui eu tenho 700 gramas de filé de peito de frango, 1 colher de sopa de limão pepper, 2 colheres de sopa de caldo de legumes, 3 colheres de sopa de vinagre e 1 colher de sopa de colorau. Agora eu vou tampar e vou deixar descansar aqui por 20 minutos, para que o tempero pegue bastante aqui na carne de frango. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, agora eu vou colocar água até cobrir e vou levar para cozinhar. O frango aqui já está completamente frio. E quando ele está bem cozido, é fácil de fazer isso aqui, olha. Eu vou lhe ensinar como fazer uma misturinha. Aqui nessa xícara eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu vou colocar aqui no caldo. Aí você pode estar aí pensando, quanto de caldo tem ali? Pessoal, em média aqui tem 200 ml de caldo. Olha só como ele fica. Agora eu vou levar essa misturinha para cozinhar no fogo baixo. Olha só a textura, essa aqui, ó. Bem líquida. Agora eu vou adicionar 10 azeitonas cortadas em cubinhos, 2 colheres de sopa de tomate seco e opcional salsinha ou cebolinha. E aqui eu não preciso levar mais para o fogo, tá? Olha só que recheio cremoso, maravilhoso, com ingredientes que você tem aí na sua casa, é só a forma de fazer. Somente. Vamos para o próximo recheio. Aqui eu tenho 400 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado. Quando você for fazer a sua produção de empadas com recheio de bacalhau, não dessalgue o bacalhau no mesmo dia da sua produção de empadas. Você já tem que deixar o bacalhau dessalgado. Aqui eu tenho uma cebola média ralada no lado mais grosso do ralador e um dente de alho ralado no lado mais fino do ralador. Vou finalizar com cebolinha e tomate seco. Vou refogar aqui com 3 colheres de sopa de azeite. Primeiro eu vou refogar esses dois e vou colocar o bacalhau. Olha só, totalmente refogado, mas ele está um recheio solto. E eu preciso da cremosidade. E é segredo nosso, não conta pra ninguém não, viu? Aqui eu tenho 1 colher rasa de sopa de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de tempero tártaro e 1 colher de sopa de leite de coco em pó. Esses 2 ingredientes aqui, vocês compram em casas de especiarias. Olha só, leite de coco é em pó. E o leite de coco em pó eu vou usar com 150 ml de água. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar até que todo esse líquido aqui fique envolvido no bacalhau e vai ficar um recheio cremoso. O nosso recheio já está no ponto. Agora eu vou finalizar com o tomate seco e cebolinha. Não vou levar mais para o fogo, não tem necessidade. Agora cubra
com um plástico e espere esfriar. E não se preocupe que o plástico, ele não vai derreter. Por que eu tenho que cobrir? Para evitar que crie uma película aqui por cima. Agora vamos para o próximo e último recheio. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de presunto. Eu vou passar no processador grosseiramente. Mais um recheio pronto. Essa receita, ela é muito fácil de fazer, é uma massa básica para empadas. Você só tem que prestar atenção no modo de fazer, porque é isso que faz toda a diferença. Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, 2 gemas, 50 gramas de queijo parmesão, mais 50 gramas de queijo parmesão, só que eu escolhi assim, em filepas, sabe, pessoal? Em tirinhas, eu acho que dá um acabamento assim perfeito para a nossa massa. E 600 gramas de margarina. Essa margarina, ela está gelada. E eu começo misturando com o garfo, porque a palma de nossas mãos, ela é quente, e aí a margarina ela vai derreter. E esse é um tipo de receita que você tem que trabalhar com a massa gelada. Pronto, todos os ingredientes aqui já estão misturados. Observe como ela fica uma massa, como se fosse uma farofa úmida. E só agora eu vou colocar a mão na massa. Você tem que misturar essa massa assim, olha, como se fosse um gancho. Ela já deu ponto, ela é muito fácil de dar o ponto. E como que eu sei que ela deu ponto? Você vai fazer isso, você vai pegar, apertar e olha só, quebra fácil. Pega, aperta. Ela não estica. Eu vou modelar as empadas nessas forminhas aqui. E essas forminhas, elas são para empadas de lanchonete. E são forminhas assim, com tamanho aqui de 7 centímetros, de 7 a 8 centímetros aqui, olha. Esse aro dela aqui, a boca. Então, o que é que acontece? Se eu modelar nesse tipo de forminha, sem colocar um pouco de água, o que é que vai acontecer? Ela não vai ficar uma massa tão firmezinha, ela vai... Como ela é uma massa quebradiça, quando você tentar desenformar, ela vai se quebrar toda. A dica aqui é a seguinte, coloque um pouco de água. Aqui eu tenho em média 100 ml de água, mas eu não vou usar tudo isso. Você tem que colocar aos poucos, assim, olhe. Aqui, ó, vou colocar só mais um pouquinho. E pronto. Apenas isso. E agora eu vou finalizar com o queijo parmesão, assim, ralado no lado mais fino do ralador. Aí você pode se perguntar, Edva, se eu não achar desse tipo de queijo parmesão, use 2 pacotinhos do queijo parmesão, que vai dar um total de 100 gramas. E eu coloquei agora no final, porque eu não quero que ele se desmanche. Eu quero apenas que ele fique unido na massa, mostrando o detalhe. Agora eu vou levar a massa para a geladeira e vou deixar descansar por 20 minutos. É na geladeira, tá bom, pessoal? Não é no freezer, não. A nossa massa já descansou. E eu quero que você observe bem de perto a qualidade dessa massa. Olha só. Perfeita, né? Uma massa básica e 3 sabores de recheios. Eu vou modelar 10 de cada. Eu vou pesar porções de 50 gramas. Quando você modelar as massas nas forminhas, a dica aqui é a seguinte, você tem que deixar assim, olha, ultrapassando as bordas,
porque é isso aqui que vai facilitar quando eu colocar a tampa. E a quantidade aqui do recheio, eu uso uma colher de sopa, não muito cheia. Se você quiser pegar o recheio e colocar no saco para confeitar, também é válido. Eu vou colocar requeijão cremoso. Se você não quiser colocar requeijão cremoso, porque é opcional, você vai rechear com mais frango. Olha só, para fazer a tampa das nossas empadas, as tampinhas, em média, 35 a 36. Não vai ser essa quantidade toda aqui na tampa, mas é só para que você se oriente aí, tá? Você pode fazer porções de 35 gramas. Faça uma bolinha, vai facilitar muito. Isso aqui facilita muito, viu? Aí você vai fazer isso, olha. E vai pressionar assim. Olha só como fica linda. Bem fechada, perfeita, né? E eu vou fazer assim com todas. Agora, vamos modelar a com recheio de bacalhau. Aqui eu tenho 10 azeitonas. Agora, vamos para o nosso terceiro recheio. E eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho, e ela é muito importante. Para fazer a empada de queijo e presunto, eu não posso simplesmente pegar desse jeito que está aqui e colocar aqui dentro. E fazer a tampa. Por quê? Quando ela assar, a massa da empada, ela já é seca. E com esse recheio aqui, sem umedecer, sem fazer uma misturinha, ele não vai ficar uma coisa suculenta, sabe? Pode até ficar gostoso, porque queijo e presunto e uma massa dessa fica assim com um sabor maravilhoso. Mas a textura não vai ficar legal. Então, o que é que você vai fazer? Para dar cremosidade ao recheio de queijo e presunto, eu vou precisar de 2 ovos, 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho, 2 colheres de sopa de amido de milho e 350 ml de leite gelado. Não coloque o leite quente. Essa daqui, quando você modelar, você tem que tirar o excesso da borda, para que ela não fique feia assim. Aí você vai fazer isso. Eu lhe ensino aqui todas as dicas e segredos de uma produção de salgados. Então, tudo que eu puder falar aqui para você, eu vou falar. Vou finalizar com orégano. E para pincelar, eu vou usar 3 gemas, um pouco de azeite. Por que que eu coloco o azeite? Para evitar que a capinha aqui, depois de assadas, soltem.
eu vou finalizar essas daqui, a de bacalhau, com parmesão e azeitonas. E para finalizar a de frango, eu vou usar parmesão e azeitonas. Eu escolhi a verde. Eu cortei assim, olha. E agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre 20 a 25 minutos. E aqui é o seguinte, você tem que deixar elas esfriarem um pouco. Não tente tirar das forminhas agora, porque elas ainda estão terminando o processo de cozimento delas. Se você tentar tirar, ela vai quebrar. As nossas empadas já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. E quando elas estão bem assadas, olha, elas soltam facilmente. E eu não untei as formas, tá? Você não precisa untar. As empadas, elas estão lindas, mas se você der um toque especial, tudo fica diferente. Olha só, o que foi que eu fiz? Tomate seco, folhinhas de salsinha e requeijão cremoso. E eu usei esse bico aqui, ó, que é um bico de pitanga. Olha. Se você não quiser fazer isso, você vai vender? Vai. Mas sabe quando você dá um toque final? Fica bonito, viu? Olha só. Dá outro charme, né? Essa daqui eu vou experimentar. Minha gente, que massa maravilhosa, o recheio, tudo assim combinando, sabe? Não, vocês precisam fazer. Gente do céu, derrete na boca. Vocês acreditam? Gente do céu, e sabe por que eu faço isso? É para você conhecer a qualidade do produto que você vai fazer aí para oferecer ao seu cliente. Gente do céu, uma delícia. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.